Olá, muito bom dia. Presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela anuncia a retirada da imunidade de deputados que incentivarem traição ao governo. Até agora, cerca de 25 militares venezuelanos se rebelaram e são refugiados em embaixadas. Serviços de resgate encontram caixas pretas do avião que pegou fogo em Moscou. Pelo menos 41 pessoas morreram. Quem não votou nas últimas 3 eleições tem até hoje para justificar a ausência nas urnas. Cão Barney, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e que ajudou nos trabalhos em Brumadinho, morre ao pular em um rio durante um resgate. O Brasil tem uma frota imensa de veículos velhos ou abandonados nas ruas. Um problema que as prefeituras nem sempre conseguem resolver com rapidez. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pela Folha de São Paulo em sua versão digital. Em reviravolta, Donald Trump anuncia alta de tarifas sobre produtos chineses. E na Veja, bolsas asiáticas caem após Trump anunciar mais tarifas a produtos chineses. E o Ministério das Relações Exteriores chinês disse que prepara a viagem a Washington para a nova rodada de negociações. Revista Época. É preciso evitar que a Venezuela se torne uma Síria, diz militar venezuelano. E no Exame, incêndio em avião de passageiros na Rússia deixa 41 mortos. Estado de Minas. Escalada de violência entre Gaza e Israel causa ao menos 25 mortes. Mais de 600 foguetes foram disparados pelos militares e militantes islamitas em pouco mais de 30 horas. No Globo, Previdência, governo articula emendas no Congresso para não desidratar reforma. Estadão. Quase 40% dos jovens já tiveram ou têm o nome sujo. O principal fator de endividamento é a necessidade de ajudar nas despesas de casa. E no G1, ação de policiais na rota deixa 2 mortos em São Paulo. Em outro confronto, uma pessoa foi baleada. Um dos casos aconteceu na Zona Norte, onde 2 pessoas morreram por volta das 19h40 deste domingo. Na Zona Sul, uma pessoa foi baleada no confronto com policiais por volta das 8 horas da noite. 8h36, um ótimo dia para você. E os serviços de resgate encontraram hoje as 2 caixas pretas do avião que fez um pouso de emergência e pegou fogo no Aeroporto Internacional de Moscou, na Rússia. Pelo menos 41 pessoas morreram. O avião ficou em chamas em pleno ar, minutos depois da decolagem neste domingo. A aeronave foi obrigada a fazer um pouso forçado de emergência no mesmo local da decolagem. A nave havia decolado do aeroporto de Sheremetyevo em direção a Murmansk, no extremo norte do país. Pouco depois da decolagem, a tripulação notou um princípio de incêndio. O Sukhoi Superjet 100 da companhia aérea Aeroflot enviou um sinal de emergência. Minutos depois, fez uma primeira tentativa de pouso e depois atingiu o solo com a fuzilagem na segunda tentativa. De acordo com agências de notícias, o incidente deixou pelo menos 41 mortos e vários passageiros feridos. A agência RIA Novosti disse que um problema elétrico teria causado um incidente no meio do voo. E neste fim de semana, um Boeing caiu em um rio na Flórida. Ninguém teve ferimentos graves e ainda não se sabe o que provocou o acidente. Durante uma tempestade, o piloto tentou aterrissar no aeroporto naval de Jacksonville, mas a aeronave saiu da pista e parou no rio St. John's. O avião, um Boeing 737-800, partiu da Baía de Guantánamo, em Cuba. Nenhuma das 143 pessoas a bordo teve ferimentos graves. 21 passageiros com ferimentos leves foram levados para um hospital. O avião não afundou porque o rio, naquele ponto, não é profundo. Depois de transportar passageiros com segurança para a costa, as equipes de resgate trabalharam para conter qualquer vazamento de combustível do avião nas águas do rio. A Boeing informou em comunicado que está fornecendo assistência técnica ao Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos.
E após os mais de 600 foguetes disparados da faixa de Gaza em direção a Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou a continuação dos ataques a alvos do Hamas na região. O Egito, que atua como intermediário, tenta mediar a situação. A escalada de tensões entre Israel e faixa de Gaza continuou neste domingo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou que as Forças Armadas continuem os ataques contra alvos do Hamas em resposta aos disparos do último sábado. Instruí as Forças Armadas a continuar os ataques massivos contra elementos terroristas na faixa de Gaza. Também ordenei o reforço das unidades na região com armaduras, artilharia e infantaria. O Hamas tem a responsabilidade não só pelos seus ataques, mas também pelas ações da Jihad Islâmica e está pagando um preço alto por isso. Em consequência dos ataques cruzados das últimas 24 horas, cerca de 10 palestinos e 13 israelenses foram mortos. Hamad al-Jodori, um dos comandantes do braço armado do Hamas, foi uma das vítimas. Os 250 foguetes disparados no último sábado representam o maior ataque palestino contra Israel em um único dia nos últimos anos. O Egito, que atua como intermediário entre o Hamas e Israel, tenta mediar a situação para reduzir a tensão, enquanto os Estados Unidos disseram que apoiam o direito de Israel à legítima defesa. A ONU pediu que as partes retornem ao entendimento dos últimos meses e a União Europeia pediu cessar imediato dos disparos. Desde março do ano passado, palestinos protestam na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel contra o bloqueio do enclave e o retorno de refugiados que tiveram que deixar a região após a criação do Estado de Israel. Mais de 270 palestinos foram mortos desde o início das mobilizações. E agora um aviso importante. Quem não votou nas últimas 3 eleições tem até hoje para justificar a ausência nas urnas. É muito bom você ficar atento, porque o cancelamento do título traz alguns contratempos ao eleitor. Veja agora como resolver essa situação. As últimas eleições foram em outubro do ano passado. Quase 7 meses após o pleito, ainda tem gente com pendência com a Justiça Eleitoral. São os eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência nas urnas por 3 eleições consecutivas e poderão ter o título de eleitor cancelado. Quem está com débitos eleitorais é bom ficar atento. O cancelamento do título traz alguns contratempos para o eleitor. Você não pode tirar ou renovar um passaporte, você não pode tirar sua carteira de identidade. Se você passar no concurso público, vai dificultar você assumir o seu cargo. Então, existem algumas implicações que é melhor que o brasileiro se antecipe, consulte a sua situação e evite que o seu título seja cancelado. E não é só isso. A pessoa que tiver o título cancelado ainda poderá ter outros impedimentos. Se for servidor público, corre o risco de não receber salário. Não pode participar de concorrência pública ou administrativa. Não pode pegar empréstimos em bancos estatais. Fica proibido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Fica impossibilitado de praticar qualquer ato que exija quitação do serviço militar. Não consegue emitir certidão de quitação eleitoral e fica impedido de obter qualquer documento de repartição diplomática a que estiver subordinado. E para evitar que isso aconteça, o eleitor tem até a próxima segunda-feira, dia 6 de maio, para regularizar a situação. Quem estiver com pendência precisa ir a um cartório eleitoral mais próximo, levar um documento com foto, comprovante de residência e o título de eleitor, além de pagar uma multa de R$ 3,50 por cada turno. É importante lembrar que cada turno de um pleito corresponde a uma eleição e que eleições suplementares também contam para efeito de cancelamento. Um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que 2.600.000 pessoas estão irregulares na Justiça Eleitoral. Só que apenas 84.596 eleitores procuraram os cartórios para tomar as providências necessárias. 97% dos brasileiros que se enquadram na irregularidade precisam se apressar para não ter o título de eleitor cancelado. Caso o eleitor tenha dúvida quanto à regularização do título, a consulta é simples e gratuita no portal do TSE.
Também é possível fazer a consulta pelas redes sociais. Se ela não estiver regular, vai aparecer que ele tem uma pendência de multa. Ele acessa, pega o boleto da multa, paga e comparece ao cartório, com a multa impressa, com um comprovante de pagamento, um comprovante de residência, um documento oficial com foto e, se ele ainda tiver em mãos, o seu título eleitoral. E o texto da reforma da Previdência deve começar a ser analisada na comissão especial amanhã. O cronograma apresentado pelo presidente do colegiado, o deputado Marcelo Ramos, prevê 11 audiências públicas para debater o tema. O deputado Marcelo Ramos informou que as sessões vão ter 60 convidados para debater a proposta de mudanças na aposentadoria. O parlamentar disse que os trabalhos no colegiado têm de ser coordenados, de acordo com a maioria do plenário. A elaboração do relatório na comissão tem que ser coordenada com a construção de maioria no plenário. Não adianta votar na comissão sem ter a garantia de maioria do plenário. Técnicos do Ministério da Economia vão tirar as possíveis dúvidas sobre a proposta. Ramos quer aprovar a reforma na comissão e entregar o texto para análise do plenário da Câmara até julho. Segundo a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, o grupo do Ministério da Economia vai esclarecer as dúvidas que possam haver em relação ao texto, inclusive por região. Ela falou que a intenção do governo é dar segurança para o parlamentar explicar para o seu eleitor por que a nova Previdência é tão importante. A comissão especial é composta por 49 membros e 49 suplentes de 25 partidos com representação na Câmara, para analisar o mérito da proposta. O prazo é de até 40 sessões do plenário para aprovar um parecer. Na comissão especial, podem ser apresentadas emendas com o mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, nas primeiras 10 sessões do plenário. E após a publicação do parecer da comissão especial, a proposta deve ser incluída na ordem do dia do plenário da Câmara, onde vai ser submetida a 2 turnos de discussão e votação. Para passar, a proposta precisa ter em ambos os turnos 308 votos favoráveis. E depois de perder 3 milhões de clientes em 5 anos, os planos de saúde começaram a estudar uma mudança no setor. As empresas querem trabalhar mais com a rede própria de atendimento e diminuir os credenciados. Trabalhar com rede própria e dar prioridade à prevenção é uma tendência mundial. No Brasil, o desemprego e os preços razoavelmente altos dos planos empurram muita gente para a rede pública de saúde. Hoje, por exemplo, é difícil fazer um plano individual, porque o reajuste é tabelado pelos índices de inflação. Já os coletivos podem subir o quanto quiserem. Basta não exagerarem. Nessa nova fase, os médicos costumam ser convocados para, em troca de um salário melhor, fazer diagnósticos precisos para não pedirem tantos exames, que são grandes responsáveis pelos gastos das operadoras. E com menos credenciados, o que aumenta a concentração e o poder dos planos para ditar as regras. Um dos motivos para quase 400 operadoras terem deixado o mercado nos últimos 10 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a ampliação do número de hospitais próprios das operadoras pode provocar a redução dos preços dos planos, com o aumento do poder de negociação com todas as unidades da rede credenciada. A questão é o resultado de longo prazo. Com a concentração no futuro, os preços podem até subir. Mas isso é para ser discutido no futuro. E depois do intervalo, você vai ver. Um dos heróis de Brumadinho, o cão Barney do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, morreu ao pular em um rio durante um resgate. Veja também, veículos abandonados nas ruas. Um problema que as prefeituras nem sempre conseguem resolver com rapidez. Nós voltamos em instantes, até já.
Nós estamos de volta a 8 horas e 52 minutos. O presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela anunciou que vai retirar a imunidade parlamentar de todos os deputados que participaram da tentativa de convencer militares a abandonar o governo na última terça-feira. Lembrando, cerca de 25 militares venezuelanos se rebelaram contra o governo e atualmente estão refugiados em embaixadas. Cerca de 30 militares protagonizaram um levante frustrado contra o presidente Nicolás Maduro, apoiados pelo opositor Juan Guaidó, que é reconhecido por mais de 50 países como presidente interino. A promotoria abriu seu arquivo. Estão chegando todas as solicitações de cassação de imunidade parlamentar, como deve ser, e por lá vão passar. Tomaremos e levantaremos nossas mãos para remover a imunidade parlamentar de todos que participaram daquele ato. Após a tentativa de insurreição denunciada por Maduro como uma escaramuça golpista, 25 militares se refugiaram em embaixadas. A Procuradoria venezuelana emitiu 18 ordens de captura contra civis e militares que participaram da ação, de acordo com o promotor Tarek Saab na sexta-feira. Da Venezuela para Honduras, milhares de pessoas marcharam pelas ruas do país contra o presidente Juan Orlando Hernández. O protesto em Tegucigalpa, capital do país, reuniu cerca de 10 mil pessoas. Os atos também foram realizados em outras cidades de Honduras. Os manifestantes carregavam tochas e pediam a renúncia do presidente, que está no cargo desde 2014. Sindicatos de professores e a Associação Médica de Honduras protestam contra os planos do governo de privatizar serviços de educação e saúde do país. O governo afirma que as medidas devem proporcionar a criação de emprego. E o ciclone Fani, que atingiu áreas onde cerca de 100 milhões de pessoas vivem, deixou pelo menos 42 mortos na Índia e em Bangladesh. Milhares de árvores e torres de telecomunicações foram arrancadas. Muitas casas ainda estavam sem eletricidade neste domingo. Com rajadas de vento de até 200 km por hora, a tempestade tropical chegou à cidade turística de Puri, na Índia. Os ventos derrubaram uma grande quantidade de árvores. As chuvas fortes provocaram enchentes. O fornecimento de energia elétrica e de água potável em várias áreas foi prejudicado. Autoridades indianas determinaram o cancelamento de centenas de voos, cancelaram as aulas e suspenderam as atividades nas repartições públicas. Em Bangladesh, os ventos foram sentidos até mesmo no Everest, onde um acampamento a 6 mil metros de altura voou. Mais de 1.600.000 pessoas foram transferidas para abrigos no país. De volta ao Brasil, uma notícia triste. O cãozinho Barney, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, morreu ao pular em um rio. Esse animal ganhou fama ao trabalhar no resgate das vítimas no desastre de Brumadinho. O cão Barney e o tutor soldado Rangel estavam trabalhando nas buscas por uma pessoa desaparecida em Içara, no sul de Santa Catarina. O animal pulou no rio, supostamente apontando o local onde estaria uma vítima, submergiu e não retornou à superfície. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Estado lamentou a morte do animal e disse que vai fornecer apoio psicológico aos envolvidos na operação. O cão será cremado em um crematório para animais em São José. O cachorro foi treinado para auxiliar em resgates e atuou na busca por vítimas em Brumadinho. Em Minas Gerais, assim que souberam da notícia, os bombeiros pararam os trabalhos por alguns minutos para homenagear e enaltecer o trabalho de Barney. E o Brasil tem uma frota imensa de veículos velhos ou abandonados nas ruas. Um problema que as prefeituras nem sempre conseguem resolver com rapidez. E quem é proprietário de um carro desse e acaba tendo o veículo guinchado, descobre o quanto é caro ter que regularizar a situação e ainda ter que retirar o automóvel do pátio. Nos anos 90, esse carro foi o sonho de consumo de muitos motoristas. Mas hoje está assim, abandonado. Não tem faróis, o pneu está furado e a porta não fecha. Segundo quem mora ali perto, ele está no local há mais de 3 meses. Quanto tempo um carro desse chega a ficar parado aqui? Aproximadamente 3, 4 meses.
até que a prefeitura tome ciência, né, e venha, notifique, mas não... Enquanto nossa reportagem gravava, o proprietário do veículo apareceu. Mas quanto tempo ele está aí mais ou menos? O quê? Esse senhor guarda ele na rua? Na rua, desde quando eu comprei. Ele afirmou que deixou o carro ali porque não tem onde guardar. Sempre guardei o carro na rua, não só eu, como várias outras pessoas aqui. Agora, o carro está com alguns problemas, assim, para rodar, né? Ele está sem farol e o pneu, a gente viu, está murcho. O senhor consegue rodar com ele? O senhor pretende rodar com ele? Pretendo arrumar sim. O problema dos faróis é porque o pessoal passa e quebra. Os carros abandonados são um problema cada vez mais comum nas grandes cidades do país. Só em São Paulo, a prefeitura recebeu quase 29 mil ligações no ano passado para tirar veículos das ruas. Além de ocupar o espaço das vias públicas, eles podem se tornar foco de doenças. Vai criar água, pernilongo, chikungunya, todo inseto, todo o pessoal pega tudo aí. E, na sua experiência, é comum essa situação? Você se depara com muitos clientes disso? Eles não se preocupam em regularizar essa situação? Se o carro já está todo fuzilado, tudo cheio de multa, está em PVA, o cara não está preocupado mais, já deixa na vias pública, já para isso mesmo, para a prefeitura levar embora, para apodrecer depois lá no pátio. Depois que a prefeitura recebe a denúncia, os fiscais vão até o local para ver qual é a situação. Caso seja constatado o abandono, é colocado um adesivo no carro, como esse aqui. Depois desse procedimento, o proprietário tem 5 dias úteis para tirar o automóvel das ruas. Caso isso não aconteça, o veículo é levado para o pátio. Só nos 2 primeiros meses desse ano, 120 carros foram guinchados. Esse ano, a prefeitura aumentou o trabalho de fiscalização. 5 guinchos foram contratados para fazer o serviço. Nossa reportagem acompanhou um dia de trabalho dos fiscais. O primeiro serviço foi nessa rua sem saída. Quando os fiscais chegaram, encontraram os donos do veículo abandonado. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram aos fiscais que estavam fazendo alguns reparos e que não iriam demorar muito para tirar o automóvel do local. Por isso ele não foi guinchado. Na mesma rua encontramos esse outro carro com pneu furado, que também parecia abandonado. Mas o dono disse que ele está parado há 15 dias por causa de um defeito mecânico. Carro antigo é difícil de encontrar peça, entendeu? Essa é a dificuldade. Muito difícil. Mas logo o senhor acredita que ele vai estar rodando, ele não vai ficar parado aqui? Com a bênção de Deus, ele vai estar na rua rodando. Seguimos em frente e encontramos esse carro vermelho. Os fiscais já conheciam o veículo, que na foto do celular ainda estava com pneus. Mas como o proprietário não tomou providências, o automóvel foi guinchado. Incomoda porque tem que ser limpo as coisas, né? Eu acho, na minha opinião. Tem que cuidar das coisas para ficar sempre limpo, né? Quando abandona? Até a rua, você vê que a rua, você tirando as coisas assim, fica com presença, né? Mudou muito o cenário quando tira um carro desse? Lógico que muda. O veículo foi levado para o pátio da prefeitura. E para tirar, o proprietário tem que pagar uma multa de R$16 mil, mais as taxas do guincho e do tempo que ficou no pátio. Feitas as contas, a maioria acaba abandonado. E o destino dos abandonados é o leilão. Acabou o jornal, nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde. Tenha um ótimo dia. Até lá.